na escola, para quantas mulheres matemáticas você foi apresentado? Olha só, você foi apresentado à geometria de Euclides, ao teorema de Tales, ao teorema de Pitágoras, à constante de Euler, mas cadê o nome feminino aí? Você já percebeu que durante a sua escola, durante o seu ensino médio, você provavelmente não teve contato com nenhuma mulher na matemática? Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou mostrar pra você que sim, as matemáticas elas existem, tanto quanto os matemáticos. Eu pesquisei bastante e hoje eu vou listar pra vocês 5 mulheres maravilhosas e incríveis matemáticas que já existiram, mas provavelmente você nunca ouviu falar sobre elas. Ah, mas antes, caso você não me conheça, muito prazer, eu sou Júlia, estudo matemática na Universidade Federal de Minas Gerais e seja muito bem-vindo ao canal Júlia Matematicalizando. E aqui você aprende matemática de maneira rápida, simples, fácil, que é exatamente como a matemática deveria ter sido ensinada para todos nós. Então bora pro vídeo, porque eu fiz muita pesquisa e ele tá muito interessante. Fiquem até o final. Vamos para o nosso primeiro nome, Sophie Germain. Caso a pronúncia não esteja correta, vocês perdoem meu vocabulário de gringa, tá, gente? Eu tenho que treinar mais um pouco, confesso. Sophie Germain nasceu em Paris no ano de 1776. Seus pais não apoiavam que ela estudasse assuntos feitos para homens. Inclusive, olha só que absurdo, gente, eles tiraram as luzes do quarto dela para que ela não pudesse estudar durante a noite. E tiraram o aquecedor do quarto dela também, para que ela ficasse no frio. Então, sendo assim, ela não se sentia confortável e não podia se trancar no quarto para estudar matemática. Mas Sophie era muito rebelde e mesmo assim, ela estudava debaixo das cobertas sob a luz de velas. Ah, papai, ah, mamãe, não vai ter luz não? Não vai ter aquecedor não? Tudo bem, eu me viro. Não preciso de vocês, eu tenho cobertas e eu tenho velas e eu vou estudar matemática. Lindíssima ela, né, gente? Apesar de todo o seu talento pra matemática, porque a mulher era, assim, incrível, ela não pôde ingressar na faculdade simplesmente pelo fato de ser mulher. Mas você pensa que ela deixou por isso mesmo? Não. Como vocês já puderam ver nesses primeiros minutos de vídeo, Sophie Germain era muito batalhadora, muito corajosa. E o que ela fez? Ela utilizou um codinome que se chamava Leblanc. Leblanc era um aluno que já tinha saído da faculdade, só que a faculdade ainda não tinha dado baixa no sistema que ele tinha saído. A faculdade continuava enviando correspondências com resumos, com atividades, com provas, e a Sophie simplesmente fazia tudo e assinava no final como Leblanc, que era o codinome dela. Olha só, gente, ela teve que utilizar um codinome porque simplesmente naquela época eles não deixavam que mulheres estudassem ciências. Um absurdo isso, né? Mas aí, o professor daquela faculdade, vendo todo o desempenho de Leblanc, quis conhecer o aluno presencialmente porque ele era tão top, seus raciocínios, seus artigos eram tão bons que o professor sentiu uma enorme curiosidade em conhecê-lo presencialmente. E sim, conheceu presencialmente. E quando conheceu seu suposto aluno, descobriu que era uma aluna. Mas esse professor não desmotivou Sophie. E muito pelo contrário, ele incentivou ela cada vez mais a prosseguir na área da matemática. E você pensa que vai parando por aí? Gente, ela foi tão importante que ela teve contribuições enormes para a teoria da elasticidade, que é uma teoria que, com ela, foi possibilitado construir a Torre Eiffel lá em Paris. Ou seja, graças a Sophie Germain, a Torre de Paris, a Torre Eiffel, existe hoje. E na Torre de Paris tem 72 nomes que foram muito importantes para a construção daquela torre. E adivinha o nome de quem não tá por ser mulher? Sophie Germain. Era para o nome dela estar lá, porque ela deu enormes contribuições na área da elasticidade. Se não fosse por isso, a Torre Eiffel não estaria construída. O maior desafio de sua vida foi o fato de não ter sido reconhecida por ser mulher. Ela fez enormes avanços e contribuições para a matemática, mas apesar de tudo isso que ela fez, a nota oficial de sua morte a classificava como solteira e sem profissão. Era um absurdo isso, né, gente? Sem profissão. A mulher que trouxe enormes avanços para a matemática era sem profissão. E não, gente, eu não vou ser imparcial nesse vídeo. Eu vou colocar minha opinião sim, porque eu acho que isso era errado. Isso não ficou assim. Hoje em dia, ela foi muito homenageada, infelizmente depois da sua morte, né? Mas hoje em dia, em Paris, existe uma escola com o nome dela e existe uma rua também lá em Paris com o nome dela. Então, por mais que em vida ela não tenha tido todo esse reconhecimento, hoje em dia, as pessoas estão começando a reconhecer um pouco mais o seu trabalho. Segundo nome, Maria Mirzakhani. E, gente, já falei, né? Meu vocabulário de gringa não me permite muito, mas enfim. Ela nasceu em 1977 no Irã. Você conhece a medalha Fields? Não conhece? Deixa eu explicar brevemente. A medalha Fields é como se fosse o prêmio Nobel, porém de matemática. Se você for reparar, no prêmio Nobel nós não temos uma medalha para matemática. Aí foi criada uma premiação chamada Fields, que foi feita para homenagear matemáticos que tanto se destacam nessa área. A medalha Fields é o prêmio mais importante na área da matemática e é a primeira
primeira vez que ela foi prestigiada por uma mulher foi com Maria. Ela, que aos 17 anos de idade foi a primeira mulher do Irã que ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática de Hong Kong. Como se não bastasse tudo isso, ela é PhD em matemática, ela formou lá em Harvard. Olha só, gente, que coisa incrível! Ela, ao longo de sua vida, ganhou mais de 10 premiações importantíssimas em matemática. Ela deixou inúmeras contribuições para a área da matemática, muitos artigos inscritos, e ela também serve como uma grande inspiração para meninas que desejam ingressar nas ciências. Temos aqui também uma brasileira. Listo para vocês, Maria Laura Mozino, de Pernambuco. Ela nasceu em 1917 e ela foi a primeira doutora matemática do Brasil. E tudo isso sob o regime militar. Graças ao AI-5, ela e o marido foram banidos do Brasil. Eles foram exilados do Brasil. Tiveram que partir para a França. Mas quando ela voltou com tudo, porque ela assumiu sua cadeira no Instituto de Matemática da UFRJ. Ela participou de articulações para fundar o CNPq e o INPA. O CNPq é um órgão que rege basicamente as pesquisas científicas e o INPA é a mais importante instituição de matemática da América Latina. E ela ajudou a fundar tudo isso. Ada Lovelace como quarto lugar. Ela nasceu em 1915, em Londres. Ela estudou programação e fez enormes avanços na área da computação antes mesmo que um computador existisse. É isso mesmo, Ada Lovelace estudou programação e criou algoritmos para o computador sem antes mesmo que o computador tivesse existido. Ela era tão visionária, tão à frente do seu tempo, que quando ela tinha apenas 12 anos de idade, ela confessou para a mãe dela que ela queria construir uma máquina voadora. Essa máquina voadora teria o formato de um cavalo e asas como um pássaro para que pudesse levar os humanos montados nas costas do cavalo, voando pelos céus. Ou seja, é um avião, porém com formato de cavalo, mas ela já estava pensando na existência de um avião antes mesmo que ele existisse. Ela possuía uma mente tão à frente do seu tempo que quando seus estudos foram publicados em 1843, a tecnologia da época ainda não tinha capacidade de colocar os estudos dela em prática. E por isso não chamou a atenção da comunidade científica, porque eles pensavam que ela estava viajando na batatinha, né? Por último, mas não menos importante, Katherine Johnson. Gente, mas eu sou apaixonada por essa mulher. Ela nasceu em 1918 nos Estados Unidos e ela que ajudou o homem a pisar na Lua. Você sabia disso? Que pro homem pisar na Lua teve uma mulher negra por trás? Katherine Johnson é tão importante para a história da humanidade que criaram um filme para retratar um pouco de sua trajetória. O filme se chama Estrelas Além do Tempo. Não conta apenas a história de Katherine Johnson, conta também a história de mais duas mulheres muito influentes, mas que eu vou falar na parte 2 desse vídeo. Mas é um filme fantástico, mostra tudo que ela teve que passar, toda a sua trajetória, como que foi a sensação de trabalhar numa sala onde só tinham homens, somente homens. E pra variar, só tinha homens brancos ainda. E como que foi tudo isso? Como foi passar por tudo isso? E mesmo assim, ter sido tão importante para a humanidade. Se não fosse Katherine Johnson, o homem jamais teria pisado na Lua. Viu só? As matemáticas, elas existem. Elas existem e são incríveis, tão incríveis quanto as matemáticas. Porém, nós não estudamos muito sobre elas na escola. Na verdade, não existe essa de o matemático é mais importante que a matemática ou a matemática é mais importante que o matemático. Não. Na verdade, não tem uma hierarquia. Os matemáticos, eles trabalham visando um bem comum, a descoberta da linguagem da natureza. Se você for uma mulher que esteja assistindo esse vídeo, você gosta de ciências, você gosta de matemática, te convido a se inspirar nessas 5 mulheres fantásticas. A ciência precisa de você. Então foi isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Espero vocês na próxima.